Uma questão importante aqui para trazer também, tratando de direito empresarial, é a questão do patrimônio, como proteger o patrimônio dos sócios, ou como proteger o patrimônio das pessoas físicas de algumas questões jurídicas aí que podem afetar, né, esse patrimônio. Então, aqui eu trago alguns exemplos de credores no âmbito da justiça que são credores bastante agressivos, conseguem muitas vezes chegar no patrimônio da pessoa física, mesmo ela sendo sócia da empresa devedora. Para ser mais clara, a empresa é a devedora, mas o credor consegue alcançar para pagamento do seu crédito um bem de uma pessoa física que é apenas um sócio. Isso acontece bastante quando a gente fala de credor trabalhista, que é um credor extremamente agressivo, e o direito do trabalho e a justiça do trabalho, eles exercem, eles possuem meios, né, e previsões legais, claro, de mais fácil acesso aos bens das pessoas físicas, dos sócios, quando a empresa não tem condições de pagar aquela dívida. Aí existem alguns meios para isso, como a desconsideração da personalidade jurídica. O credor, ele consegue chegar nos bens dos sócios. Então, é importante que a pessoa física, enquanto pessoa física, ela proteja o seu patrimônio pessoal, né, que não se confunde com o patrimônio da sociedade, mas que muitas vezes acaba sendo atingido por uma dívida da sociedade. O credor tributarista, o credor tributário, né, o fisco, para a gente falar mais claramente, também é um credor mais agressivo, que também tem recursos legais de mais fácil acesso, né, até de investigação dos bens dos sócios das empresas e consegue muitas vezes chegar nesses bens. Então, a gente tem alguns recursos legais que possibilitam que haja uma proteção maior desses bens da pessoa física. Um deles é a tão falada aqui, que eu já falei várias vezes, holding patrimonial, né? Que a gente indica muito, especialmente para empresários, porque empresários acabam sendo mais suscetíveis a dívidas trabalhistas ou dívidas tributárias. Então, muitas vezes, os bens pessoais deles, né, enquanto sócios, acabam podendo lá na frente serem atingidos. Então, a gente orienta muito que quando o empresário tem um patrimônio relevante, que ele queira cuidar ou que ele queira manter no núcleo da família e que não seja afetado por dívidas da empresa da qual ele participa, ele elabore uma holding patrimonial, né, que a gente já falou aqui, que pode ter um viés sucessório, mas que principalmente vai proteger o patrimônio dele. E quando a gente fala em proteção, é importante a gente falar que não existe blindagem patrimonial. Se alguém trouxer essa ideia de blindagem, é uma coisa bastante falsa, porque a gente consegue trazer instrumentos que impeçam ou que dificultem, né, o alcance dos credores desses bens das pessoas físicas dos sócios, mas nem sempre a blindagem é completa. Outra forma também bastante utilizada são as doações de bens, doações diretas, né? O empresário acaba doando o seu bem em vida, seus bens para os filhos, né, para que não fique nada no seu nome. Só que eu trago um importante alerta que esses movimentos de doação de bens não devem acontecer quando já existe uma dívida ou quando já existe uma ação judicial, porque pode ser entendido lá na frente se tratar de fraude contra credores ou fraude à execução. Então, há de haver muito cuidado para tratar dessa proteção patrimonial, porque ela deve ser sempre antecedente, ela deve ser preventiva. Sócio, depois que a empresa possui diversas dívidas, é complicado e a gente até recomenda muita cautela que ele faça grandes movimentações do seu patrimônio, porque pode ser, como eu falei, entendido como uma fraude à justiça, uma fraude à execução. Então, essa questão da proteção, de proteger, seja por doação, seja por elaboração de holding, os bens, né, do sócio, deve ser feito antes da assunção das dívidas, antes da existência das demandas. Naturalmente, por uma questão legal da Lei 8.009, o imóvel residencial, que seja o único imóvel daquele sócio, daquela pessoa física no qual ele resida, ele é impenhorável à luz da legislação. Então, tirando algumas situações específicas, que não vem ao caso aqui a gente arrolar, mas de um modo geral ele não pode ser penhorado para pagamento de dívidas, nem dívidas pessoais, nem dívidas da empresa, porque ele é um bem impenhorável. Eu recomendo também que nesses casos aí de planejamento dessa proteção patrimonial, que deve ser feito com cautela, sejam sempre acompanhados por advogados, né, ou por pessoas que tenham esse entendimento maior nessas questões, para que não possa depois haver aí algum mal entendido com a Receita Federal, é sempre importante, ou com a Justiça mesmo. Se gostaram do material, tem alguma coisa nas nossas redes, no blog do escritório, e eu estou à disposição para sanear qualquer dúvida. Obrigada.